Pouca gente sabe como a disciplina realmente funciona, porque quase ninguém vê o que acontece longe dos holofotes. A história de Kaká não é apenas sobre talento, títulos ou prêmios individuais, mas sobre escolhas feitas diariamente quando ninguém estava observando. Disciplina, nesse contexto, não surge como algo natural ou fácil, mas como uma construção silenciosa que começa muito antes do sucesso aparecer. Desde cedo, ficou claro que apenas habilidade não sustentaria uma carreira de alto nível. Muitos jovens promissores surgiram com talento semelhante ou até maior, mas desapareceram com o tempo por não entenderem que disciplina é o que separa quem chega de quem permanece. Kaká se tornou um exemplo exatamente por compreender que o extraordinário nasce da repetição do básico bem feito. Existe uma ideia equivocada de que disciplina é sinônimo de rigidez extrema ou de uma vida sem prazer. Na prática, ela representa a liberdade. Quando alguém desenvolve disciplina, deixa de depender da motivação passageira, do humor do dia ou das circunstâncias externas. A constância passa a comandar as ações, e é isso que permite evolução contínua, mesmo em meio às dificuldades. A trajetória de Kaká mostra que ninguém consegue controlar tudo o que acontece na vida, mas sempre é possível controlar atitudes, respostas e decisões. Disciplina é assumir responsabilidade total sobre o próprio crescimento, mesmo quando o caminho é difícil, quando as críticas aparecem ou quando os resultados demoram a surgir. Muitos acreditam que essa mentalidade serve apenas para atletas profissionais, mas a verdade é que os princípios são universais. A disciplina que levou Kaká ao topo é a mesma que pode transformar qualquer área da vida. Estudos, carreira, saúde, projetos pessoais, tudo depende da capacidade de manter compromissos consigo mesmo quando não há recompensas imediatas. Ao longo do caminho, ficou evidente que os dias mais importantes não eram os de grandes jogos ou aplausos, mas aqueles comuns, repetitivos e cansativos. Treinar quando não se tem vontade, cuidar do corpo quando ninguém está cobrando e respeitar processos quando os resultados ainda não aparecem. É nesses momentos que a disciplina é realmente testada. O que pouca gente percebe é que disciplina não se constrói em grandes decisões isoladas, mas em pequenas escolhas feitas todos os dias. Dormir no horário certo, respeitar rotinas, manter foco no que realmente importa. Com o tempo, essas escolhas se acumulam e criam uma base sólida impossível de ser derrubada por dificuldades externas. Se essa mensagem já está fazendo sentido para você e você quer aprender como aplicar esses princípios na sua própria vida, este é o momento ideal para se inscrever no canal. Esse conteúdo foi pensado exatamente para quem quer sair da estagnação e construir disciplina de forma prática e realista. Outro ponto essencial nessa jornada é o autoconhecimento. Entender limites, reconhecer fraquezas e identificar distrações foi parte fundamental do processo. Quando alguém entende como funciona, para de se sabotar e começa a criar ambientes e rotinas que favorecem o crescimento em vez de dificultá-lo. Essa história não é sobre perfeição, porque perfeição não existe. É sobre consistência, aprendizado contínuo e a decisão de não desistir. Cada erro se transforma em ajuste, cada queda vira aprendizado, e cada dia se torna uma nova oportunidade de reforçar a disciplina. E isso é apenas o começo do que ainda será revelado. A disciplina, quando observada de fora, pode parecer algo simples, mas na prática ela exige renúncia. No caso de Kaká, muitas oportunidades de escolhas fáceis apareceram ao longo do caminho, mas quase sempre foram recusadas em favor de decisões alinhadas com um propósito maior. Enquanto muitos se deixavam levar por distrações momentâneas, a prioridade permanecia clara: evoluir todos os dias, mesmo que isso significasse abrir mão de prazeres imediatos. Um dos grandes diferenciais dessa mentalidade disciplinada foi a capacidade de respeitar o tempo das coisas. Nada foi acelerado artificialmente. Cada fase foi vivida com paciência, entendendo que o crescimento verdadeiro não acontece de forma instantânea. Essa visão evitou frustrações desnecessárias e fortaleceu a confiança no processo, algo essencial para quem deseja resultados duradouros. Também ficou evidente que disciplina não é algo solitário. Ela é influenciada pelo ambiente, pelas pessoas ao redor e pelos exemplos que se escolhe seguir. Kaká sempre esteve atento a isso,
cercando-se de profissionais e referências que reforçavam valores como comprometimento, ética e responsabilidade. Quando o ambiente favorece a disciplina, manter o foco se torna mais natural. Outro ponto pouco comentado é que disciplina não significa ausência de emoção. Medo, insegurança e ansiedade também estiveram presentes em vários momentos da trajetória. A diferença é que essas emoções nunca foram usadas como desculpa para abandonar compromissos. Pelo contrário, aprender a agir apesar delas foi parte fundamental do amadurecimento. A rotina teve papel central nesse processo. Horários definidos, hábitos repetidos e atenção aos detalhes criaram uma estrutura sólida que sustentava o desempenho mesmo nos períodos mais difíceis. Quando tudo parecia instável ao redor, a rotina funcionava como um alicerce, mantendo constância e clareza sobre o que precisava ser feito. Muitas pessoas esperam se sentir prontas para agir, mas a disciplina ensina exatamente o oposto. Primeiro vem a ação, depois a confiança. Ao longo do tempo, a repetição gera segurança, e a segurança fortalece a disciplina. Esse ciclo foi decisivo para manter regularidade mesmo quando os resultados ainda não eram visíveis. A história mostra que disciplina também envolve saber dizer não. Não para convites, não para hábitos ruins, não para atitudes que desviam do caminho principal. Cada não dito para o que atrasa é um sim dado para o que constrói. Esse tipo de escolha silenciosa raramente aparece nas manchetes, mas define carreiras inteiras. Outro aprendizado importante é que disciplina não elimina os erros, mas reduz suas consequências. Quando existe compromisso com evolução, cada falha se transforma em ajuste, não em desistência. O foco deixa de ser a culpa e passa a ser a correção, criando um progresso constante e sustentável. Com o passar do tempo, essa postura disciplinada começa a influenciar outras áreas da vida. A organização mental melhora, as decisões se tornam mais claras e o controle emocional se fortalece. A disciplina deixa de ser apenas uma ferramenta profissional e passa a ser um estilo de vida. Essa parte da história deixa claro que ninguém nasce disciplinado. A disciplina é construída, treinada e reforçada diariamente. E quanto mais ela é praticada, mais natural se torna. O que no início exige esforço, com o tempo vira identidade. Um dos maiores equívocos sobre disciplina é acreditar que ela se manifesta apenas nos grandes momentos, quando a pressão é alta e os olhos estão voltados para o desempenho. Na realidade, ela se revela nos detalhes mais simples do dia a dia, nas escolhas aparentemente pequenas que, somadas, constroem resultados extraordinários. Foi exatamente essa atenção constante aos detalhes que marcou a trajetória de Kaká. Enquanto muitos buscavam atalhos, a disciplina ensinava a importância do caminho completo. Não havia obsessão por resultados imediatos, mas um respeito profundo pelo processo. Cada treino, cada preparação e cada repetição tinham um propósito claro, mesmo quando não havia garantia alguma de reconhecimento futuro. Outro aspecto fundamental foi a capacidade de manter os pés no chão mesmo diante do sucesso. A disciplina não diminuiu quando os resultados começaram a aparecer. Pelo contrário, ela se intensificou. O reconhecimento público nunca foi usado como justificativa para relaxar, mas como responsabilidade extra para manter o padrão elevado. A história mostra que disciplina também é saber lidar com limites físicos e emocionais. Em vez de ignorá-los, eles foram respeitados. Descansar quando necessário, ajustar rotinas e ouvir orientações especializadas fez parte da estratégia para manter longevidade e equilíbrio. Disciplina não é exaustão constante, é inteligência aplicada com constância. Pouca gente percebe, mas a forma como alguém reage às derrotas diz muito sobre seu nível de disciplina. Em momentos difíceis, o foco nunca esteve em reclamar ou buscar culpados, mas em entender o que precisava ser ajustado. Esse comportamento evitou estagnação e transformou obstáculos em aprendizado. O comprometimento diário também exigiu autocontrole. Evitar excessos, manter hábitos saudáveis e respeitar limites fora do ambiente profissional foram decisões tão importantes quanto o desempenho visível. Disciplina não termina quando o trabalho acaba. Ela acompanha cada escolha feita ao longo do dia. Outro ponto marcante foi a clareza de propósito.
Saber exatamente por que estava fazendo o que fazia tornava mais fácil manter a disciplina mesmo nos dias mais difíceis. Quando o motivo é forte o suficiente, a ação acontece mesmo sem vontade. Essa conexão entre propósito e disciplina foi determinante. Com o tempo, essa postura começou a inspirar outras pessoas. Sem discursos grandiosos, apenas pelo exemplo, ficou claro que a disciplina consistente cria influência natural. Pessoas observam, aprendem e passam a replicar comportamentos que geram resultados reais. Também ficou evidente que disciplina não significa rigidez extrema. Houve espaço para ajustes, aprendizados e adaptações. O compromisso não era com regras inflexíveis, mas com evolução contínua. Essa flexibilidade consciente permitiu crescimento sem perder a essência. Essa fase da história reforça que disciplina não é um peso, mas uma escolha diária que, quando bem feita, se transforma em vantagem competitiva. Ela não chama atenção no começo, mas com o tempo se torna impossível de ignorar. À medida que a trajetória avançava, ficava cada vez mais claro que disciplina não é algo que se ativa apenas quando tudo está bem. Na verdade, ela se mostra mais necessária quando as circunstâncias não são favoráveis. Lesões, cobranças externas e expectativas elevadas surgiram como testes constantes, e foi justamente nesses momentos que a disciplina se tornou o principal ponto de equilíbrio. Em vez de enxergar os períodos difíceis como injustiça ou azar, a mentalidade disciplinada tratava cada desafio como parte natural do caminho. Não havia espaço para vitimismo. O foco permanecia em fazer o que estava ao alcance, respeitando processos de recuperação, mantendo rotina e fortalecendo a mente para não perder a direção. Um detalhe que chama a atenção é como a disciplina ajudou a lidar com a pressão. Quando se tem clareza sobre o que precisa ser feito diariamente, a pressão externa perde força. A cobrança deixa de ser um peso emocional e passa a ser apenas mais um elemento do ambiente, sem interferir nas decisões principais. Outro fator decisivo foi a constância mental. Não se tratava apenas de disciplina física, mas de manter pensamentos alinhados com objetivos maiores. Evitar comparações, ignorar ruídos desnecessários e manter foco no próprio progresso foram atitudes fundamentais para preservar equilíbrio emocional. A disciplina também ensinou a importância de respeitar limites impostos pelo próprio corpo. Forçar além do necessário nunca foi visto como virtude. Pelo contrário, entender o momento certo de acelerar e o momento certo de desacelerar foi essencial para garantir longevidade e performance sustentável ao longo dos anos. Com o tempo, essa postura se transformou em uma espécie de blindagem. Críticas injustas, opiniões alheias e expectativas exageradas já não tinham o mesmo impacto. Quando existe disciplina interna, a validação externa perde importância, porque a referência passa a ser o próprio compromisso diário. Outro aprendizado importante dessa fase foi compreender que resultados são consequência, não objetivo imediato. A disciplina se mantinha firme independentemente do placar, da fase ou do reconhecimento. Essa neutralidade emocional evitava oscilações bruscas de desempenho. Pouca gente percebe, mas disciplina também é saber lidar com o sucesso sem perder o foco. Quando tudo dá certo, o risco de relaxar aumenta. Nesse ponto, a mentalidade disciplinada se mostrava ainda mais necessária, reforçando hábitos e rotinas exatamente quando seria mais fácil abandoná-los. A influência desse comportamento começava a se espalhar de forma natural. Companheiros, profissionais e pessoas próximas observavam que a disciplina não estava nos discursos, mas nas atitudes repetidas dia após dia. Isso criava respeito silencioso e credibilidade verdadeira. Essa parte da história reforça que disciplina não elimina dificuldades, mas prepara a mente para atravessá-las sem perder a identidade. Quem aprende a se manter firme nos momentos instáveis constrói uma base sólida que sustenta qualquer fase da vida. Com o passar do tempo, ficou evidente que a disciplina não era apenas uma ferramenta para alcançar objetivos, mas um filtro para decisões importantes. Cada escolha passava por uma pergunta simples: isso aproxima ou afasta do propósito? Essa clareza reduzia conflitos internos e evitava desperdício de energia com caminhos que não levavam a lugar algum.
A maturidade trouxe também a compreensão de que nem todos vão entender uma vida disciplinada. Muitas vezes, ela é confundida com frieza, excesso de seriedade ou até falta de ambição por outras experiências. No entanto, a disciplina verdadeira não nasce da obrigação, mas da consciência de que cada escolha tem um custo. Outro ponto marcante foi a forma como a disciplina ajudou a lidar com expectativas externas. Quando se cria uma imagem pública forte, as pessoas passam a projetar expectativas que nem sempre condizem com a realidade. A disciplina funcionava como um eixo interno, mantendo coerência entre quem se é e o que se faz, independentemente do que esperam. Essa postura também fortaleceu a tomada de decisões em momentos de dúvida. Em vez de agir por impulso, a disciplina ensinava a pausar, analisar e escolher com base em princípios já definidos. Isso evitava arrependimentos e fortalecia a confiança nas próprias escolhas. A constância diária começou a gerar algo poderoso: previsibilidade de comportamento. Não no sentido de monotonia, mas de confiabilidade. Quando alguém é disciplinado, as pessoas sabem o que esperar. Isso cria respeito, credibilidade e oportunidades que não surgem para quem vive de oscilações. Pouca gente fala sobre como a disciplina reduz o estresse. Quando existe organização, rotina e clareza, a mente deixa de viver em alerta constante. A ansiedade diminui porque há controle sobre o que pode ser controlado. Esse equilíbrio mental foi fundamental para manter desempenho em alto nível por longos períodos. Outro aprendizado importante foi entender que disciplina não significa ausência de prazer. Pelo contrário, ela permite aproveitar melhor os momentos de descanso, porque não existe culpa ou sensação de estar fugindo de responsabilidades. O descanso se torna parte do processo, não uma fuga dele. Ao observar essa trajetória, fica claro que disciplina é um investimento de longo prazo. Os benefícios não aparecem imediatamente, mas se acumulam com o tempo. O que parece invisível hoje se transforma em vantagem clara amanhã. Essa mentalidade também ajudou a atravessar fases de transição. Mudanças sempre trazem insegurança, mas a disciplina oferece estabilidade interna. Mesmo quando o cenário externo muda, os hábitos e valores permanecem, garantindo continuidade. Essa parte da história reforça que disciplina não é sobre controlar tudo, mas sobre se controlar. Quando isso acontece, o mundo externo deixa de ser um obstáculo constante e passa a ser apenas um cenário onde o trabalho consistente acontece. Com o avanço da carreira, a disciplina começou a ser percebida não apenas como um diferencial individual, mas como um padrão de excelência. Ela se manifestava na preparação, no comportamento e na forma de encarar cada novo desafio. Não havia espaço para improviso quando o assunto era compromisso com a própria evolução. Essa constância ajudou a manter identidade mesmo em ambientes diferentes. Mudanças de clube, cultura ou estilo de jogo nunca foram motivo para perda de foco. A disciplina funcionava como um ponto fixo em meio às transformações, permitindo adaptação sem abrir mão dos valores centrais. Outro aspecto importante foi a forma como a disciplina ajudou a lidar com comparações. Em um cenário onde rankings, prêmios e opiniões externas são constantes, manter o foco no próprio processo evitou desgaste emocional desnecessário. A atenção permanecia no que precisava ser feito, não no que os outros estavam fazendo. A rotina continuava sendo ajustada com inteligência. Nada era mantido apenas por hábito. Tudo tinha uma razão clara. Esse cuidado evitava estagnação e mantinha o desenvolvimento contínuo, mesmo após anos de experiência. Pouca gente percebe, mas disciplina também envolve humildade. Reconhecer que sempre há algo a aprender, ouvir orientações e aceitar correções foram atitudes fundamentais para manter crescimento constante. A arrogância é inimiga direta da disciplina, porque fecha portas para a evolução. Outro ponto marcante foi o controle emocional. Situações adversas sempre surgem, mas a disciplina ensina a responder em vez de reagir. Essa diferença parece pequena, mas muda completamente os resultados ao longo do tempo. A capacidade de manter regularidade em meio a altos e baixos criou uma base sólida de confiança. Não uma confiança baseada em momentos isolados, mas em um histórico consistente de atitudes alinhadas com objetivos claros.
Essa postura também mostrou que disciplina não é algo que se perde com o tempo. Pelo contrário, quanto mais ela é praticada, mais refinada se torna. Ajustes ficam mais rápidos, decisões mais assertivas e o caminho mais claro. Com isso, a disciplina deixa de ser esforço e passa a ser identidade. Já não é algo que se faz, mas algo que se é. Essa transformação é silenciosa, porém extremamente poderosa. Essa parte da jornada reforça que disciplina não serve apenas para chegar ao topo, mas principalmente para permanecer lá sem perder essência, equilíbrio e propósito. Em determinado ponto da trajetória, a disciplina deixou de ser apenas uma estratégia de crescimento e passou a ser uma forma de proteção. Proteção contra excessos, contra decisões impulsivas e contra a armadilha de acreditar que tudo já estava conquistado. Essa consciência foi essencial para manter equilíbrio em um ambiente onde muitos se perdem exatamente quando alcançam o sucesso. A experiência mostrou que disciplina e caráter caminham juntos. Quando os valores estão bem definidos, as decisões se tornam mais simples, mesmo que não sejam fáceis. A coerência entre discurso e prática fortalece a identidade e evita conflitos internos que desgastam a mente e desviam o foco. Outro aspecto importante foi a relação com o tempo. A disciplina ensinou a valorizar processos longos e a respeitar ciclos. Nem toda fase é de crescimento acelerado, e entender isso evita frustração. Há momentos de construção silenciosa que preparam o terreno para resultados futuros. A pressão por performance constante nunca desapareceu, mas a forma de lidar com ela mudou. Em vez de ser vista como ameaça, passou a ser tratada como parte natural da escolha feita. Quando alguém decide viver em alto nível, a cobrança é consequência, não surpresa. A disciplina também trouxe clareza sobre prioridades. Saber o que realmente importa ajuda a dizer não para distrações que consomem energia e não geram retorno. Essa capacidade de priorizar foi decisiva para manter foco ao longo dos anos. Muitas pessoas acreditam que disciplina limita a criatividade, mas a realidade mostrou o oposto. Quando a base é sólida, existe mais espaço para expressão, porque o caos é reduzido. A disciplina cria estrutura, e a estrutura sustenta a liberdade. Outro ponto pouco falado é como a disciplina fortalece a confiança dos outros. Técnicos, colegas e profissionais confiam mais em quem demonstra regularidade de comportamento. Essa confiança abre portas e cria oportunidades que não surgem para quem vive de altos e baixos. Nesse momento do vídeo, vale fazer uma pausa importante. Se você está acompanhando até aqui e percebe que esses princípios fazem sentido para a sua vida, se inscrever no canal agora é uma forma simples de continuar recebendo conteúdos que ajudam a desenvolver disciplina, foco e constância no dia a dia. A maturidade trouxe também a consciência de que disciplina não é sobre controle absoluto, mas sobre direção clara. Nem tudo sai como planejado, mas quando o norte está definido, os desvios são corrigidos rapidamente. Essa fase da história reforça que disciplina não é um sacrifício temporário, é um compromisso contínuo com quem se quer se tornar. E quanto mais esse compromisso é respeitado, mais natural ele se torna. A essa altura da história, fica cada vez mais evidente que disciplina não surge de momentos de inspiração, mas de decisões repetidas que moldam o comportamento ao longo do tempo. O que começou como esforço consciente passou a acontecer de forma quase automática, resultado direto da repetição diária de hábitos bem definidos e alinhados com objetivos claros. Um dos grandes aprendizados dessa fase foi entender que a disciplina precisa ser protegida. Ambientes tóxicos, relações desalinhadas e rotinas desorganizadas têm o poder de enfraquecer até as melhores intenções. Por isso, houve um cuidado constante em preservar contextos que favorecessem foco, clareza e equilíbrio. A disciplina também trouxe uma relação mais saudável com erros. Em vez de serem vistos como falhas pessoais, passaram a ser tratados como dados. Algo deu errado, então algo precisa ser ajustado. Essa postura racional evita o desgaste emocional e acelera o aprendizado, criando evolução contínua. Outro ponto importante foi a capacidade de manter constância mesmo quando a empolgação diminui. Toda jornada longa passa por fases monótonas, repetitivas e pouco estimulantes.
A disciplina é exatamente o que mantém o movimento quando a novidade desaparece. Com o tempo, ficou claro que disciplina não é sinônimo de rigidez extrema. Houve espaço para adaptação, mudanças de estratégia e ajustes de rota. O que nunca mudou foi o compromisso com o processo. A flexibilidade existia, mas sempre dentro de limites bem definidos. Essa mentalidade também ajudou a lidar com frustrações inevitáveis. Nem sempre o esforço gera retorno imediato, e aceitar isso sem perder a consistência foi um diferencial importante. A disciplina ensina a continuar mesmo quando a recompensa demora a aparecer. Outro aspecto marcante foi a clareza emocional. A disciplina reduziu oscilações internas, porque as decisões não dependiam de sentimentos momentâneos. Isso trouxe estabilidade mental e mais energia para focar no que realmente importava. Pouca gente percebe, mas disciplina também é saber quando desacelerar. Respeitar sinais do corpo e da mente evitou desgastes desnecessários e permitiu recuperação adequada. Essa inteligência emocional foi fundamental para manter desempenho sustentável. A influência dessa postura começou a se refletir além do ambiente profissional. A forma disciplinada de viver passou a impactar decisões pessoais, organização financeira e até a maneira de se relacionar com outras pessoas. A disciplina se tornou um valor central, não apenas uma ferramenta. Essa parte da jornada reforça que disciplina verdadeira não é visível o tempo todo, mas seus efeitos são. Ela constrói uma base sólida que sustenta escolhas, comportamentos e resultados ao longo dos anos, mesmo quando ninguém está observando. Conforme a história avança, fica claro que a disciplina não apenas sustenta resultados, mas redefine a forma como a vida é encarada. As decisões deixam de ser reativas e passam a ser estratégicas. Existe menos improviso emocional e mais coerência entre o que se deseja e o que se faz diariamente. Um ponto importante dessa fase é a relação com a responsabilidade. A disciplina elimina a necessidade de culpar fatores externos. Quando algo não sai como esperado, a primeira pergunta não é quem errou, mas o que pode ser feito melhor a partir dali. Essa postura fortalece a autonomia e acelera o crescimento. A disciplina também se mostrou essencial para lidar com expectativas internas. A autocrítica existe, mas não paralisa. Em vez de gerar cobrança excessiva, ela funciona como ferramenta de ajuste. Há exigência, mas também compreensão do próprio processo. Outro aprendizado foi entender que disciplina não significa viver sob pressão constante. Pelo contrário, ela cria previsibilidade. Quando se sabe que o básico será feito todos os dias, a mente relaxa, porque não precisa decidir o tempo todo. A energia passa a ser usada para executar, não para negociar consigo mesmo. Essa previsibilidade cria algo valioso: confiança interna. Não uma confiança baseada em resultados pontuais, mas na certeza de que, independentemente das circunstâncias, o compromisso será mantido. Essa confiança é silenciosa, mas extremamente sólida. A disciplina também ajuda a atravessar períodos de transição com mais segurança. Mudanças sempre trazem incerteza, mas quando os hábitos estão consolidados, existe estabilidade interna mesmo em cenários novos. O ambiente muda, mas a base permanece. Outro aspecto marcante é a relação com o fracasso. Ele deixa de ser um fim e passa a ser um ponto de ajuste. A disciplina impede que uma derrota se transforme em abandono. Há aprendizado, correção e continuidade. Pouca gente percebe, mas disciplina também é respeito pelo próprio tempo. Não desperdiçar energia com distrações desnecessárias permite foco no que realmente importa. Esse respeito se traduz em escolhas mais conscientes e menos arrependimentos. A consistência ao longo dos anos prova que disciplina não é algo que se sustenta por obrigação externa. Ela só se mantém quando faz sentido internamente. Quando existe alinhamento entre valores e ações, o esforço deixa de ser pesado. Essa parte da história reforça que disciplina não é um evento, é um processo contínuo. Não existe linha de chegada definitiva. O compromisso se renova todos os dias, e é isso que constrói uma trajetória sólida e coerente. Chegando a esse ponto da jornada, a disciplina já não pode mais ser vista como algo separado da identidade.
Ela se funde com a forma de pensar, agir e decidir. Não existe mais um esforço consciente para ser disciplinado, porque o comportamento alinhado ao propósito se torna natural e automático. Um dos maiores ganhos dessa maturidade disciplinar é a clareza. As decisões passam a exigir menos desgaste emocional, porque já existe um filtro interno bem definido. O que não contribui para o objetivo simplesmente perde relevância, e isso economiza tempo, energia e foco. A história mostra que disciplina também é aprender a conviver com o silêncio. Nem todo esforço gera reconhecimento imediato, nem toda fase traz aplausos. Aceitar isso sem perder constância foi fundamental para manter equilíbrio e evitar frustrações desnecessárias. Outro ponto importante é a relação com a paciência. A disciplina ensina a esperar sem parar de agir. Existe movimento constante, mas sem ansiedade. Essa combinação é rara, e exatamente por isso gera resultados consistentes ao longo do tempo. A capacidade de manter disciplina mesmo quando o cenário externo muda é um dos maiores diferenciais dessa trajetória. Lesões, mudanças, críticas ou elogios não alteravam o compromisso central. O foco permanecia no que precisava ser feito naquele dia, naquele momento. Pouca gente entende que disciplina não é rigidez emocional. Há espaço para sentimentos, dúvidas e inseguranças, mas eles não assumem o controle das decisões. A ação continua acontecendo mesmo quando a emoção oscila. Nesse ponto do vídeo, vale reforçar algo importante. Se você chegou até aqui, é porque esse conteúdo está agregando valor à sua vida. Então aproveita agora para se inscrever no canal, porque esse é o último pedido, e os próximos conteúdos vão aprofundar ainda mais como aplicar disciplina de forma prática no seu dia a dia. A disciplina também trouxe uma relação mais saudável com limites. Saber até onde ir, quando parar e quando insistir é uma habilidade que se constrói com o tempo. Esse equilíbrio evita excessos e garante longevidade em qualquer área da vida. Outro aprendizado foi entender que disciplina não elimina dúvidas, mas impede que elas paralisem. Mesmo sem ter todas as respostas, a ação continua. O ajuste acontece no caminho, não antes de começar. Essa parte da história deixa claro que disciplina não é sobre controlar o futuro, mas sobre fazer bem feito o presente. Quando o presente é consistente, o futuro se organiza naturalmente. A essa altura, a disciplina já se mostra como um legado invisível. Não é algo que aparece apenas nos resultados, mas na forma como cada etapa é vivida. Ela se manifesta na coerência entre pensamento e ação, criando uma trajetória que faz sentido mesmo quando observada de fora. Um dos pontos mais marcantes dessa fase é a capacidade de manter equilíbrio entre ambição e humildade. Existe vontade de evoluir, de crescer e de alcançar novos patamares, mas sem perder a consciência de que sempre haverá algo a aprender. A disciplina sustenta esse equilíbrio, impedindo tanto a acomodação quanto a arrogância. A história mostra que disciplina também é saber lidar com o fim de ciclos. Nem tudo dura para sempre, e entender quando uma fase termina exige maturidade. A disciplina ajuda a encerrar ciclos com dignidade, aprendizado e respeito pelo caminho percorrido. Outro aprendizado importante é a relação com a consistência emocional. Oscilações acontecem, mas não dominam o comportamento. A disciplina cria uma base estável que impede decisões extremas em momentos de euforia ou frustração. Pouca gente percebe como a disciplina fortalece a identidade pessoal. Quando alguém age de forma alinhada aos próprios valores por muito tempo, a confiança interna se consolida. Não há necessidade constante de validação externa, porque existe clareza sobre quem se é. A disciplina também se reflete na forma de planejar o futuro. Não há ansiedade exagerada nem expectativa irreal. O foco permanece em continuar fazendo o que funciona, ajustando quando necessário e respeitando o próprio ritmo. Outro aspecto dessa fase é a influência silenciosa. Sem discursos motivacionais, a postura disciplinada inspira outras pessoas simplesmente pelo exemplo. Esse tipo de influência é duradouro, porque é baseada em atitudes, não em palavras. A capacidade de manter simplicidade mesmo após conquistas importantes também é fruto da disciplina. O básico continua sendo respeitado.
Rotina simples, hábitos consistentes e atenção aos detalhes permanecem como prioridade. Essa parte da jornada reforça que disciplina não é algo que se exibe, mas algo que se vive. Ela não precisa ser anunciada, porque seus efeitos falam por si ao longo do tempo. Aqui, fica claro que a disciplina construída ao longo dos anos não serviu apenas para alcançar objetivos, mas para formar caráter, clareza e equilíbrio em todas as áreas da vida. Nesse estágio da história, a disciplina já não precisa mais ser explicada, ela é percebida nas atitudes mais simples. Está na forma de falar, de agir, de respeitar compromissos e de manter coerência entre o que se acredita e o que se pratica. Ela se torna uma presença constante, mesmo quando não é mencionada. A maturidade traz também a consciência de que disciplina não garante a ausência de dificuldades. Problemas continuam surgindo, desafios continuam existindo, mas a diferença está na forma como são enfrentados. Existe menos desespero e mais estratégia, menos reação e mais intenção. Outro ponto importante é a relação com o aprendizado contínuo. A disciplina mantém a mente aberta para novas ideias, novos métodos e novas perspectivas. Não há apego cego ao passado, mas respeito pela experiência adquirida. O crescimento continua acontecendo, mesmo após grandes conquistas. A disciplina também se manifesta na forma de lidar com frustrações acumuladas. Em vez de carregar ressentimentos, há uma capacidade maior de soltar, seguir em frente e focar no que ainda pode ser construído. Esse desapego emocional evita desgaste desnecessário. Pouca gente entende que disciplina é, acima de tudo, uma forma de autocuidado. Manter rotinas, respeitar limites e preservar valores protege a mente e o corpo ao longo do tempo. Ela evita excessos que cobram um preço alto no futuro. Outro aprendizado dessa fase é saber diferenciar esforço produtivo de esforço inútil. A disciplina amadurecida não insiste cegamente. Ela avalia, ajusta e redireciona quando necessário, sempre com foco em evolução real. A clareza de prioridades se torna ainda mais evidente. O que antes parecia urgente agora é filtrado com mais calma. Isso reduz conflitos internos e aumenta a sensação de controle sobre a própria trajetória. A história mostra que disciplina também é aceitar que nem tudo precisa ser provado. A confiança construída ao longo dos anos elimina a necessidade de demonstrar valor o tempo todo. O foco permanece no que realmente importa. Essa fase reforça que disciplina não é sobre rigidez, mas sobre alinhamento. Quando ações e valores caminham juntos, a vida se torna mais leve, mesmo sendo exigente. Aqui, fica claro que a disciplina construída não é circunstancial. Ela se tornou parte da estrutura interna, sustentando decisões, comportamentos e escolhas com naturalidade. Neste ponto da narrativa, a disciplina já pode ser entendida como um patrimônio interno. Algo que não depende mais de circunstâncias externas para existir. Ela permanece estável mesmo quando o ritmo diminui, quando os desafios mudam ou quando as prioridades da vida se reorganizam. Um aprendizado marcante dessa fase é a compreensão de que disciplina não serve apenas para conquistar, mas para sustentar. Sustentar escolhas, valores, relacionamentos e decisões ao longo do tempo. Ela impede rupturas bruscas e ajuda a manter coerência mesmo em períodos de mudança. A disciplina também se mostra presente na forma de lidar com o próprio passado. Não há arrependimento paralisante nem apego exagerado às conquistas. Existe reconhecimento, aprendizado e gratidão, mas sempre com os olhos voltados para o que ainda pode ser construído. Outro ponto importante é a relação com o ritmo da vida. A pressa dá lugar à consistência. Não existe mais a necessidade de provar algo rapidamente. A disciplina permite caminhar com firmeza, respeitando o próprio tempo e entendendo que solidez vale mais do que velocidade. Pouca gente percebe como a disciplina fortalece a paz interna. Quando se sabe que o melhor está sendo feito dentro das possibilidades reais, a culpa diminui e a tranquilidade aumenta. Isso gera uma sensação de dever cumprido que independe de resultados externos. A história mostra também que disciplina amadurecida não é barulhenta. Ela não precisa de validação nem de reconhecimento constante. Ela existe de forma discreta,
sustentando decisões que fazem sentido a longo prazo. Outro aprendizado dessa fase é a capacidade de ensinar sem impor. O exemplo se torna o principal meio de transmissão. A disciplina vivida se transforma em referência para quem observa com atenção. A clareza de identidade se fortalece ainda mais. Não há confusão sobre quem se é ou sobre o que se quer. A disciplina ajudou a eliminar excessos, ruídos e distrações ao longo do caminho. Essa parte reforça que disciplina não é algo que se perde com o tempo. Quando bem construída, ela se adapta às novas fases da vida sem desaparecer. Ela muda de forma, mas não de essência. Aqui, a narrativa deixa claro que a disciplina aprendida não foi circunstancial, mas formativa. Ela moldou a maneira de pensar, agir e escolher, criando uma base sólida para qualquer novo desafio. Chegando à reta final dessa história, a disciplina aparece como algo que ultrapassa carreira, resultados ou fases específicas. Ela se revela como uma estrutura interna que sustenta decisões mesmo quando o contexto muda completamente. O cenário pode ser diferente, os desafios podem ter outra forma, mas a base permanece intacta. Um dos grandes legados dessa trajetória é a compreensão de que disciplina não é sobre endurecer, mas sobre amadurecer. Com o tempo, ela se torna mais consciente, mais flexível e ao mesmo tempo mais firme. Existe menos luta interna e mais alinhamento entre intenção e ação. A disciplina também se manifesta na capacidade de simplificar. O excesso perde espaço, o desnecessário é eliminado e o foco se volta para aquilo que realmente gera impacto. Essa simplicidade não é descuido, é refinamento. Outro ponto importante é a relação com o reconhecimento. Ele deixa de ser uma necessidade e passa a ser apenas consequência. Quando a disciplina é sólida, a validação externa não define o valor do caminho percorrido. Pouca gente entende que disciplina também é saber encerrar capítulos sem ressentimento. Aceitar mudanças, fechar ciclos e seguir em frente com serenidade é um sinal claro de maturidade emocional construída ao longo do tempo. A clareza de propósito se mantém mesmo quando as metas mudam. O que orienta as decisões não é mais um objetivo específico, mas um conjunto de valores bem definidos. A disciplina garante que esses valores continuem guiando cada escolha. A história mostra que disciplina não elimina desafios futuros, mas prepara a mente para enfrentá-los com equilíbrio. Existe menos medo do desconhecido, porque a confiança está no processo, não no controle absoluto. Outro aprendizado dessa fase é a consciência de que disciplina não precisa ser pesada para ser eficaz. Quando ela está integrada à identidade, o esforço se torna natural e o compromisso deixa de ser um fardo. Essa parte reforça que a disciplina construída não serviu apenas para uma fase da vida, mas se tornou uma ferramenta permanente, capaz de sustentar novos projetos, novas decisões e novos caminhos. Aqui, a narrativa se aproxima do fim deixando claro que disciplina não é algo que se busca fora, mas algo que se constrói dentro, dia após dia, escolha após escolha. Ao concluir essa história, fica evidente que a disciplina não foi um recurso pontual, mas um fio condutor que atravessou todas as fases da trajetória. Ela esteve presente nos começos inseguros, nos períodos de crescimento acelerado, nos momentos de pressão extrema e também nas fases de transição. Sempre silenciosa, sempre constante. O que essa jornada revela é que disciplina não depende de condições ideais. Ela funciona justamente quando o cenário é imperfeito. Quando há dúvidas, quando o caminho não está claro e quando o resultado ainda não apareceu, é a disciplina que mantém o movimento e evita a estagnação. Também fica claro que disciplina não é um talento reservado a poucos. Ela não está ligada à genialidade, ao dom ou à sorte. Está ligada à decisão consciente de assumir responsabilidade pelas próprias escolhas, mesmo quando isso exige esforço, renúncia e paciência. A história mostra que qualquer pessoa pode aprender disciplina, desde que esteja disposta a abandonar desculpas e assumir compromisso com pequenas ações diárias. Não é sobre transformar a vida de uma vez, mas sobre alinhar o hoje com aquilo que se quer construir amanhã. Outro ponto fundamental é entender que disciplina não elimina o medo, a insegurança ou a dúvida. Ela apenas impede que esses sentimentos tomem o controle das decisões.
A ação continua acontecendo, mesmo quando a confiança ainda está sendo construída. Ao longo de todo o percurso, fica evidente que disciplina gera clareza. Quanto mais disciplinadas são as ações, menos confuso se torna o caminho. As escolhas passam a fazer sentido, os desvios diminuem e a identidade se fortalece. Essa trajetória deixa um ensinamento poderoso. A disciplina não grita, não aparece em manchetes e não busca aplausos. Ela trabalha no silêncio, constrói no longo prazo e entrega resultados consistentes para quem insiste. No fim, a disciplina não é sobre chegar mais rápido, mas sobre chegar inteiro. Com valores preservados, equilíbrio emocional e consciência do próprio caminho. Esse é o verdadeiro sucesso que poucas pessoas enxergam. A mensagem final é simples, mas profunda. Se a disciplina foi capaz de sustentar uma trajetória inteira em um ambiente extremamente exigente, ela também pode ser aplicada em qualquer realidade, desde que haja constância e intenção. Essa história termina aqui, mas o princípio continua válido todos os dias. Disciplina não é algo que se admira à distância. É algo que se pratica, escolha após escolha, até se tornar parte de quem você é.